patrão viúvo, se disfarçou para ver o que sua noiva fazia com seus trigêmeos, até que a garçonete pobre fez o impossível. Lígia Sampaio nunca tinha visto uma casa tão grande na vida. Não pessoalmente, pelo menos, só em novela mesmo, daquelas que a mãe assistia religiosamente todo dia às 6 da tarde. Mas ali estava ela, parada na frente do portão automático de uma mansão em Higienópolis, segurando a bolsa surrada com força e tentando não deixar o nervosismo transparecer. O interfone apitou 2 vezes antes que uma voz feminina, educada demais para ser verdadeira, atendesse. Alô? Oi, bom dia. É a Lígia. Vim para a entrevista do emprego temporário. A agência mandou um clique seco e o portão começou a se abrir devagar, como se estivesse avaliando se ela merecia entrar. Lígia respirou fundo, ajeitou o cabelo preso num coque simples e entrou. O jardim era coisa de revista, grama aparada na régua, flores que ela nem sabia o nome, uma fonte no meio, fazendo aquele barulhinho de água que devia ser relaxante para quem não estava morrendo de ansiedade. Lígia subiu os degraus de mármore. Mármore de verdade, não aquele piso que imita, e tocou a campainha. A porta se abriu e uma mulher apareceu. Lígia calculou uns 30 e poucos anos, bonita daquele jeito que dinheiro compra, cabelo loiro impecável, roupa de marca que nem etiqueta precisava ter para todo mundo saber que era cara, unhas feitas, maquiagem perfeita, mesmo sendo 10 da manhã de uma terça-feira. Ela sorriu, mas o sorriso não chegou nos olhos. Você deve ser a Lígia. Entre, por favor. Obrigada, senhora. Me chama de Helena. Ela fechou a porta e indicou o corredor. Vem, vou te mostrar a casa. Lígia seguiu, pisando no chão tão limpo que dava até medo de sujar. A sala de estar era maior que a casa inteira da sua mãe em Itaquera. Sofá branco. Quem tem coragem de ter sofá branco? Quadros enormes na parede, aqueles vasos decorativos que não servem para nada, além de parecer chiques. E silêncio, um silêncio pesado, do tipo que não combina com casa de criança. Os bebês estão no quarto. Lígia arriscou, só para quebrar o gelo. Helena parou e virou. E por um segundo, algo passou no rosto dela. Irritação, cansaço. Lígia não soube dizer. Estão, sim, acabaram de mamar. A voz voltou ao tom educado. O Augusto, meu noivo, está viajando a trabalho essa semana, mas ele fez questão que eu entrevistasse pessoalmente quem vai ajudar com as crianças, noivo. A palavra veio carregada de posse. Elas subiram uma escada larga, com corrimão de madeira escura e degraus que não faziam barulho nenhum. No corredor de cima, Helena parou na frente de uma porta branca decorada com letrinhas coloridas. C, Caio, Clara e Cecília. Helena explicou sem emoção nenhuma. Trigêmeos, 2 anos. Lígia sentiu o peito apertar. Trigêmeos, 2 anos. Devia ser uma loucura. Helena abriu a porta devagar e Lígia entrou atrás. O quarto era digno de catálogo. 3 berços brancos perfeitamente alinhados, papel de parede com nuvenzinhas, brinquedos organizados demais para serem usados de verdade, e ali, nos berços, 3 bebês dormiam. 2 quietinhos, um se mexendo e fazendo biquinho como se fosse chorar. Esse é o Caio. Helena apontou para o que estava inquieto. É o mais chorão dos 3. A Clara e a Cecília são mais tranquilas. Lígia se aproximou devagar, quase segurando a respiração. Caio abriu os olhinhos, olhou para ela e o biquinho tremeu, instintivamente. Lígia estendeu a mão e tocou de leve no peitinho dele, fazendo um carinho circular, como fazia com o filho da vizinha em Itaquera. O bebê parou de se mexer, olhou para ela com aqueles olhos enormes e escuros e relaxou. Você tem experiência com bebês? A voz de Helena veio cortante, quebrando o momento. Tenho sim, ajudei a criar meu irmão. Ele tem 16 agora e sempre cuidei dos filhos das vizinhas lá no bairro.
Helena cruzou os braços. Aqui é diferente. São 3 ao mesmo tempo. Precisa ter pulso firme, rotina. Eles não podem virar bagunceiros só porque alguém tem pena de choro. Lígia engoliu seco. A forma como Helena falava das crianças era estranha. É fria, como se fossem objetos que precisavam funcionar direito. Eu entendo, mas criança precisa de afeto também, né? Carinho ajuda eles a se sentirem seguros. Os olhos de Helena brilharam, e não foi um brilho bom. Claro, mas afeto demais vira mimo. E mimo depois é difícil de tirar. Elas desceram de volta para a sala, onde Helena explicou o trabalho. Das 7 da manhã às 7 da noite, 5 dias por semana. Ajudar com as mamadeiras, trocar fralda, manter os bebês limpos e quietos, servir quando tivesse visita, limpar a sala de estar e o quarto das crianças, pagamento semanal, temporário por 2 meses, pelo menos até o casamento, que seria em março. Então você vai se casar e ser a mãe deles. Lígia perguntou, tentando soar casual. Exatamente. Helena sorriu, mas de novo o sorriso ficou só na boca. O Augusto é viúvo, a esposa dele, a Lúcia, morreu no parto, coitado. Ficou arrasado, mas a vida segue, né? E essas crianças precisam de uma mãe de verdade. Algo na forma como ela falou fez Lígia franzir a testa. Mãe de verdade, como se fosse um cargo, uma função, e você gosta de criança. Lígia não conteve a pergunta. Helena demorou para responder, olhou para as unhas perfeitas, passou a mão no cabelo. Eu faço o que precisa ser feito. A voz saiu dura. E agora vamos deixar claro, você foi contratada para obedecer, não para opinar. Eu dou as ordens, você executa. Se achar que sabe mais que eu, a porta da rua é serventia da casa. Entendido? Lígia sentiu o sangue subir. Quem essa mulher pensava que era? Mas aí lembrou da dívida da casa, da mãe costurando até de madrugada para pagar as contas, do Rafael precisando de material escolar. Engoliu o orgulho. Entendido? Ótimo. Pode começar amanhã, 7 em ponto. Lígia pegou a bolsa e estava quase na porta quando ouviu. Um choro, agudo, desesperado, Caio, e a voz de Helena distante, mas clara. Para com essa frescura, você já comeu, já foi trocado, não tem motivo nenhum para esse escândalo. Lígia parou, virou devagar. Do corredor de cima vinha o som de choro aumentando e a voz de Helena ficando mais irritada. Eu disse para parar. O instinto foi mais rápido que o pensamento. Lígia largou a bolsa e subiu a escada de 2 em 2 degraus. Entrou no quarto das crianças e viu Helena de costas para os berços, mexendo no celular. Enquanto Caio chorava com o rosto vermelho e as mãozinhas esticadas para o nada, Clara e Cecília também estavam acordadas agora, inquietas. Ele tá precisando de colo. Lígia falou baixo. Helena virou, furiosa. Eu não te autorizei a entrar aqui. Desculpa, mas eu ouvi ele chorando e nada. Helena deu 2 passos na direção de Lígia. Você ainda não começou a trabalhar e já está desobedecendo. Esse menino precisa aprender que choro não resolve nada. Ele tem 2 anos. Choro é a forma dele se comunicar. Eu não pedi sua opinião. Lígia olhou para Caio, para as lágrimas descendo no rostinho vermelho, para os bracinhos ainda esticados. Algo dentro dela se partiu. Aquilo não estava certo. Nada daquilo estava certo. Eu aceito o emprego, ela disse. Firme. Começo amanhã, 7 da manhã. Helena estreitou os olhos como se estivesse avaliando se Lígia era ameaça ou não. Depois assentiu. Seca. 7 em ponto. Não se atrase. Lígia pegou a bolsa, saiu da mansão e só respirou de verdade quando o portão fechou atrás dela. No ônibus de volta para Itaquera, olhando a cidade passar pela janela suja, ela não conseguia tirar da cabeça o rosto de Caio, nem a frieza de Helena, nem a sensação de que tinha acabado de aceitar entrar num lugar muito mais perigoso do que uma simples mansão em Higienópolis. Mas ela precisava do dinheiro. E mais do que isso, aquelas 3 crianças precisavam de alguém que realmente ligasse para elas.
Lígia encostou a cabeça no vidro e fechou os olhos, sem saber que tinha acabado de dar o primeiro passo numa guerra que ainda nem sabia que ia travar. A primeira semana passou num borrão de fraldas, mamadeiras e choro. Lígia chegava às 7 da manhã em ponto, depois de pegar 2 ônibus lotados saindo de Itaquera, e só saía quando o relógio marcava 7 da noite, 12 horas direto, lidando com 3 bebês de 2 anos que, ela logo percebeu, eram carentes demais para crianças que moravam numa mansão cheia de tudo. Caio continuava sendo o mais chorão. Bastava Lígia sair do campo de visão dele que o berreiro começava. Clara era a observadora. Ficava quietinha no cantinho, mas os olhinhos acompanhavam cada movimento. Cecília era a mais sorridente, pelo menos quando Helena não estava por perto, e era justamente isso que estava deixando Lígia com um nó no estômago. A diferença gritante entre a Helena que aparecia quando tinha visita e a Helena de portas fechadas. Na segunda-feira, uma amiga de Helena apareceu para tomar café. Lígia estava na sala dando mamadeira para Clara quando ouviu a campainha. Helena desceu a escada toda produzida, sorriso perfeito nos lábios, e foi receber a visita. Camila, querida. Que saudade, abraços, beijinhos no ar, aquela falação toda, e então Helena chamou. Lígia, traz os bebês aqui para a Camila conhecer. Lígia subiu, pegou Caio e Cecília no colo, um em cada braço. Clara ela trouxe no quadril numa ginástica que só quem cuida de trigêmeo aprende rápido. E desceu na sala. Helena já tinha assumido o papel, pegou Cecília dos braços de Lígia com delicadeza teatral, fez carinho na cabecinha da menina, sorriu para a amiga. Olha só, meu amor, olha que princesa a mamãe tem aqui, mamãe. A palavra saiu fácil demais da boca dela. Camila derreteu, claro. Falou que Helena ia ser uma mãe maravilhosa, que as crianças tinham sorte, que o Augusto tinha feito uma excelente escolha. Helena fez questão de segurar os 3, um de cada vez, de beijar as bochechas, de falar baixinho coisas doces que soavam completamente vazias para Lígia. Assim que Camila foi embora, a máscara caiu. Helena passou Cecília de volta para Lígia, como quem devolve um pacote. Leva eles lá para cima e cuidado com o choro. Eu vou fazer videochamada com o Augusto agora e não quero barulho de fundo. Lígia subiu com as 3 crianças. Colocou eles no chão do quarto, cercou com almofadas e começou a brincar. Mas Caio não parava de choramingar, esticando os bracinhos para a porta. Ele queria a Helena, queria colo, queria atenção que não vinha. No final da semana, Lígia começou a reparar em outras coisas. Pequenas, mas somadas formavam um quadro perturbador. O carrinho triplo que ficava na varanda tinha marcas de pressão nos lugares onde os cintos prendiam os bebês, como se ficassem ali tempo demais, apertados demais. Lígia passou o dedo nas marcas no estofamento e sentiu o estômago revirar. As mamadeiras sempre estavam geladas demais ou quentes demais quando Helena preparava. Lígia teve que refazer várias vezes na surdina para não queimar a boca dos pequenos. E tinha os horários. Helena era obcecada por horários. 7 da manhã. Mamadeira, 9, soneca obrigatória, 11, almoço, 1 da tarde, soneca de novo, e ai de quem não obedecesse, se Caio não quisesse dormir às 9, Helena simplesmente fechava a porta do quarto e deixava ele chorar até cansar. Ele precisa aprender disciplina. Ela disse uma vez, quando Lígia sugeriu que talvez Caio não estivesse com sono, mas ele só tem 2 anos, e é justamente por isso que precisa aprender desde cedo. Você não tem filhos, Lígia, não sabe como é. Lígia mordeu a língua. Não tinha filhos mesmo, mas tinha coração, e coração doía vendo aquilo. Na quinta-feira aconteceu a primeira sabotagem. Lígia estava na cozinha preparando o almoço dos bebês quando Helena entrou, toda arrumada para sair. Vou ao salão. Você fica com eles e depois limpa a sala de estar. Tem visita hoje à tarde.
Pode deixar. Helena saiu e Lígia voltou ao trabalho. Preparou a papinha, deu para os três, limpou as carinhas melecadas, colocou eles para brincar no tapete da sala, enquanto ela mesma passava pano no chão de mármore. Estava quase terminando quando ouviu a porta da frente abrir. Helena entrou olhando o celular, nem cumprimentou. Passou direto pela sala, parou e virou lentamente. Lígia. O tom fez Lígia congelar. Oi, onde está o controle remoto da TV? Não sei. Não mexi nele. Estava em cima da mesinha de centro. Eu deixei aqui de propósito antes de sair. Lígia olhou para a mesinha vazia. Eu não peguei, juro. Talvez tenha caído. Helena deu um sorrisinho que não tinha nada de engraçado. Procura. Lígia procurou atrás do sofá, embaixo da mesinha, nos cantinhos, nada. Até que, quando foi pegar Clara, que tinha engatinhado até a poltrona, viu algo enfiado entre as almofadas. O controle remoto. Achei, estava aqui na poltrona. Helena pegou o controle das mãos dela, devagar, olhando direto nos olhos de Lígia. Que coincidência, bem onde você estava sentada mais cedo. Eu não estava sentada, eu estava limpando o chão. Você tem certeza? A voz de Helena era baixa, perigosa, porque eu estou começando a achar que você não é tão cuidadosa quanto deveria. Lígia sentiu o sangue ferver, mas forçou a voz a sair calma. Eu sou muito cuidadosa, pode ter certeza. Helena não respondeu. Apenas deu as costas e subiu a escada, deixando Lígia ali com o coração acelerado e a sensação ruim de que aquilo tinha sido de propósito. Naquela noite, no ônibus de volta para casa, Lígia contou para a mãe o que estava acontecendo. Dona Nair escutou tudo em silêncio, as mãos calejadas segurando a bolsa no colo. Filha, você acha que essa mulher é perigosa? Eu acho que ela não gosta de criança. Mãe, e isso já é perigoso o suficiente, mas você precisa desse emprego. Eu sei, Dona Nair suspirou, olhando pela janela do ônibus. Então toma cuidado. Gente que usa máscara o tempo todo sempre tem algo para esconder. Rafael, o irmão de Lígia, estava mais direto. Mana, não arruma confusão. A gente precisa pagar a dívida da casa. Faltam R$2.000 ainda. Se você perder esse trampo, a gente está ferrado. Lígia sabia muito bem, mas não conseguia ignorar o que via na sexta-feira. Ela chegou mais cedo. 6h40 para compensar o ônibus que tinha atrasado na segunda. A casa estava silenciosa demais. Lígia entrou pela porta dos fundos, como sempre fazia, e subiu devagar para o quarto das crianças. A porta estava entreaberta e ela ouviu a voz de Helena, baixa, irritada, venenosa. Eu já disse para vocês pararem de choramingar. Vocês comeram, estão limpos, não tem motivo nenhum para esse escândalo. Vocês acham que eu tenho tempo para ficar acalmando birra? Lígia empurrou a porta de leve. Helena estava de costas, de roupão, braços cruzados, olhando para os 3 berços. Caio chorava baixinho. Clara tinha o rostinho molhado de lágrima. Cecília estava quieta, mas os olhinhos estavam arregalados de medo. Vocês vão aprender a se comportar, Helena continuou, porque quando eu casar com o pai de vocês, eu não vou tolerar esse tipo de coisa, entenderam? Lígia engoliu seco e bateu de leve na porta. Bom dia. Helena girou tão rápido que o roupão voou. O rosto estava vermelho de raiva, mas em segundos a máscara voltou. Sorriso forçado, voz doce e falsa. Lígia, que susto. Achei que você chegava só às 7. O ônibus veio mais cedo hoje. Ah, que bom. Então pode assumir aqui. Eu vou tomar café. Helena saiu do quarto sem olhar para as crianças. Lígia esperou até ouvir os passos descendo a escada. Então foi até os berços, pegou Caio no colo, fez carinho na cabecinha de Clara, deu tchau para Cecília. Os 3 se acalmaram imediatamente. Tá tudo bem, ela sussurrou. A tia tá aqui. Ninguém vai gritar com vocês. Foi naquele momento, segurando Caio contra o peito e sentindo ele relaxar finalmente, que Lígia tomou uma decisão. Ela ia ficar, ia aguentar Helena.
as sabotagens, as humilhações, porque se ela saísse, quem ia proteger essas 3 crianças? Mas ela também ia começar a prestar atenção de verdade, nos detalhes, nas frestas, nos lugares onde a máscara de Helena escorregava, porque Lígia tinha certeza absoluta de uma coisa: aquela mulher estava escondendo algo muito pior do que simples frieza. E ela ia descobrir o quê? A segunda semana trouxe uma mudança no ar. Helena estava diferente, mais atenta, mais presente, mas não do jeito bom. Era como se ela tivesse percebido que Lígia estava observando demais e agora estava observando de volta. Na segunda-feira de manhã, Lígia encontrou uma joia em cima da cômoda do quarto das crianças. Um brinco de ouro com brilhante, daqueles que custam mais do que 3 meses do seu salário. Ela nem tocou, deixou onde estava e foi dar café para os trigêmeos. Meia hora depois, Helena apareceu na porta do quarto, segurando o brinco entre os dedos. Lígia, você viu isso aqui? Vi, estava em cima da cômoda quando cheguei. Estranho. Helena girou o brinco contra a luz. Eu uso esse par só em ocasiões especiais. Não me lembro de ter tirado aqui. Lígia não gostou do tom. Continuou dando papinha para Cecília, fingindo que não estava tensa. Talvez tenha caído quando você passou por aqui ontem. Talvez. Helena guardou o brinco no bolso do vestido. Mas é curioso, né? Coisas aparecendo em lugares estranhos ultimamente. A insinuação ficou no ar, pesada e clara. Na quarta-feira, foi a vez do dinheiro. Helena deixou R$ 200 em cima da mesa da sala, sem querer, e saiu para fazer compras. Quando voltou, fez questão de procurar o dinheiro na frente de Lígia, revirou a bolsa, olhou embaixo dos papéis. Que estranho! Eu tinha certeza que deixei aqui. Lígia estava com Caio no colo, embalando ele para a soneca da tarde. Eu não mexi em nada. Eu não disse que você mexeu. Helena sorriu, mas os olhos estavam frios. Só estou procurando meu dinheiro. O dinheiro apareceu meia hora depois. Esquecido dentro de um livro na estante, Helena não pediu desculpas, só pegou as notas, dobrou devagar e saiu. Lígia não era boba, sabia exatamente o que estava acontecendo. Helena estava plantando a ideia de que ela era descuidada, suspeita, não confiável, preparando o terreno para algo pior. E o pior veio na sexta-feira. Helena organizou um jantar íntimo, 6 pessoas, amigos do Augusto, 2 casais de empresários e uma prima dela. A casa foi um caos de preparativos o dia inteiro. Flores novas, vinho caro, mesa posta com aquelas louças que Lígia tinha medo até de respirar perto. Você vai servir hoje à noite, Helena informou, passando o batom vermelho na frente do espelho da sala. Vista a camisa branca que deixei separada para você e prende esse cabelo direito. Eu quero que você fique invisível, entendeu? Só aparece para servir e recolher os pratos. E as crianças já jantaram, estão no quarto. Se chorarem, você sobe e resolve. Sem barulho, os convidados chegaram às 8. Lígia serviu a entrada, o prato principal. Encheu as taças de vinho que custava mais do que sua conta de luz. Ficou ali, de pé, encostada na parede, enquanto eles riam, conversavam sobre negócios, elogiavam Helena pelo bom gosto. E os bebês? Uma das mulheres perguntou. A gente pode ver. Helena sorriu, toda meiga. Estão dormindo, coitadinhos, mas depois do jantar eu subo com vocês. Eles são a minha vida. Lígia teve que morder o lado de dentro da bochecha para não falar nada. Foi quando servi a sobremesa que tudo desandou. Estava com a bandeja na mão. Contornando a mesa, quando tropeçou, não foi forte. Só um tropeço pequeno. Mas a bandeja balançou e um copinho de mousse tombou, espalhando chocolate no chão de mármore. O silêncio foi instantâneo. Lígia agachou na hora, pegando guardanapos, tentando limpar. Desculpa mesmo, eu tropecei.
Lígia, a voz de Helena era baixa, controlada, mas tinha algo nela que fez todos os convidados olharem. Eu te pedi uma coisa simples, servir a sobremesa. Eu sei, foi sem querer, eu já tô limpando. Sem querer. Helena levantou da cadeira devagar. Você tropeça, deixa cair as coisas, perde controle remoto, não consegue manter as crianças quietas. Será que o problema não é você, Lígia? O sangue de Lígia congelou. Ela olhou para cima, ainda ajoelhada no chão, e viu Helena olhando para ela com um desprezo mal disfarçado. Eu faço o melhor que eu posso. O melhor não está sendo suficiente. Helena se virou para os convidados como se estivesse desabafando. Gente, desculpa o constrangimento, mas essa situação está ficando insustentável. Eu contratei ela para ajudar com as crianças, mas tem sido mais problema do que solução. Uma das mulheres tossiu, desconfortável, um dos homens olhou para o prato. A prima de Helena, porém, estava adorando o show. Helena, amor, não precisa se estressar. Essas coisas acontecem, mas não deveriam acontecer. Helena apontou para a sujeira no chão. Olha isso, e na frente de vocês ainda. Que vergonha! Lígia sentiu a humilhação subir pela garganta como bile. Queria gritar que tinha sido Helena que colocou a perna na frente dela de propósito. Tinha sido rápido, discreto, mas ela tinha sentido. Mas quem ia acreditar nela contra a palavra da dona da casa? Pode ir lá para cima, Helena ordenou. Eu termino de servir. E amanhã a gente conversa sobre sua permanência aqui. Lígia juntou os guardanapos sujos, levantou e subiu a escada com as bochechas em chamas. No quarto das crianças, trancou a porta, encostou nela e deixou as lágrimas virem, silenciosas, amargas, furiosas. Caio, Clara e Cecília estavam dormindo nos berços, alheios a tudo. Lígia foi até eles. Olhou para aqueles rostinhos inocentes e a raiva deu lugar a algo mais forte, determinação. Foi quando estava saindo do quarto, já mais calma, que viu a porta do escritório de Augusto estava entreaberta, coisa que nunca acontecia. Helena devia ter deixado aberta por descuido durante os preparativos. Lígia olhou para os lados. Lá embaixo, risadas e barulho de louça. Ela tinha alguns minutos. Entrou no escritório, era um cômodo masculino, com estante de livros, mesa de mogno, cheiro de couro e papel velho. Lígia não sabia bem o que procurava, mas seus olhos foram direto para a gaveta entreaberta da escrivaninha. Lá dentro, uma pasta verde, Lígia pegou, abriu, documentos de cartório, certidão de nascimento dos trigêmeos, certidão de óbito de Lúcia Menezes, falecida aos 32 anos por complicações no parto, e embaixo, preso com clipe, um envelope pardo. Lígia respirou fundo e abriu recibos de uma clínica particular, tratamentos psiquiátricos, pagamentos mensais, em nome de Helena Duarte, datados de 3 anos atrás. E enfiada entre os recibos, uma carta, manuscrita com letra apressada. Ele não pode desconfiar. Os bebês garantem minha segurança. Enquanto ele achar que eu os amo, eu tenho posição, tenho casa, tenho sobrenome. Não posso vacilar agora. Falta tão pouco. Lígia sentiu o mundo girar. Leu de novo e de novo. Helena não amava as crianças. Nunca amou. Estava usando elas. As mãos de Lígia tremiam quando pegou o celular e fotografou a carta, os recibos, os documentos, flash desligado, rapidez de quem sabe que pode ser pega a qualquer segundo. Guardou tudo de volta, fechou a gaveta, saiu do escritório. Respiração acelerada, coração batendo tão forte que doía. Desceu a escada devagar, passou pela sala onde o jantar ainda rolava. Helena nem olhou para ela. Pegou a bolsa na cozinha e saiu pelos fundos, no ônibus. Apertou o celular contra o peito. As provas estavam ali, fotografadas, salvas, reais.
Mas e agora? O que fazer com isso? Ir para a polícia, mostrar para Augusto como se ela mal tinha acesso a ele? Quando chegou em casa, Dona Nair viu a cara da filha e não precisou perguntar nada. Só abriu os braços, Lígia entrou no abraço e deixou o peso do dia cair. Mãe, eu descobri uma coisa muito feia. Conta pra mim. E Lígia contou tudo. A carta, os recibos, a humilhação no jantar, as sabotagens. Dona Nair escutou em silêncio, o rosto ficando cada vez mais sério. Filha, você está lidando com gente perigosa. Eu sei, mas eu não posso deixar aquelas crianças com ela, mãe. Eu não posso. Mas ela vai te destruir se você não tomar cuidado. Gente assim não tem limite, Rafael. Ouvindo da porta do quarto, entrou. Mana, sério mesmo que você vai enfrentar essa mulher? Ela é rica, tem advogado, tem tudo. A gente não tem nada. Lígia olhou para o irmão, para a mãe, para a casa simples onde moravam. A gente tem a verdade e às vezes é o único que a gente precisa. Dona Nair segurou o rosto da filha com as duas mãos. Então, segura firme nessa verdade, minha filha, porque a tempestade ainda nem começou. Lígia não voltou para a mansão no sábado, nem no domingo. Na segunda de manhã, quando acordou disposta a enfrentar Helena e exigir explicações, o celular tocou. Número desconhecido, ela atendeu com o coração já acelerado. Alô, Lígia Sampaio, voz masculina, formal, sou eu. Aqui é o Dr. Mário Campos, administrador da Residência Menezes. A senhora está dispensada de seus serviços, efetivo imediatamente. O chão sumiu debaixo dos pés de Lígia. Como assim dispensada? Eu preciso falar com o senhor Augusto. O senhor Augusto está ciente da situação. A senhora Helena relatou diversos incidentes envolvendo negligência com as crianças e lamento informar. Foi encontrada uma joia da família no bolso de seu uniforme durante vistoria de ontem. Isso é mentira, Lígia gritou. E Dona Nair veio correndo da cozinha. Eu nunca peguei nada. Temos as evidências, senhorita Sampaio. A senhora tem sorte que a família Menezes optou por não levar o caso adiante criminalmente. Mas qualquer tentativa de contato com a residência ou com os membros da família será considerada perturbação e as medidas cabíveis serão tomadas. Tenha um bom dia. A ligação caiu. Lígia ficou parada, segurando o celular, tremendo da cabeça aos pés. Dona Nair pegou o aparelho da mão dela devagar. O que foi, filha? Ela me demitiu e inventou que eu roubei. As palavras saíram automáticas, como se não fossem reais, mas eram reais e estavam destruindo tudo. Aquela desgraçada, Dona Nair sussurrou. E Lígia nunca tinha ouvido a mãe falar assim de ninguém. Aquela desgraçada mentirosa. Rafael apareceu na sala de pijama, o rosto ainda inchado de sono. O que está acontecendo? A patroa da sua irmã inventou que ela roubou e demitiu ela. Que? Rafael olhou para Lígia. Mana, mas você pode processar. Não pode, isso é calúnia. Com que dinheiro, Rafa? Lígia sentou no sofá e enterrou o rosto nas mãos. A gente mal consegue pagar a conta de luz. O silêncio que caiu na sala foi pesado. Dona Nair sentou do lado da filha, passou a mão nas costas dela. Rafael ficou de pé, os punhos fechados, parecendo mais velho do que os 16 anos. E aquelas crianças? A voz de Dona Nair saiu baixa. Quem vai proteger elas agora? Foi essa pergunta que fez Lígia levantar a cabeça. Os olhos estavam vermelhos, mas tinha uma chama ali que a mãe reconheceu na hora. Era a mesma que via no espelho quando o marido morreu e ela ficou sozinha com 2 filhos pequenos para criar. Eu vou descobrir um jeito, Lígia disse. Eu tenho as fotos. Eu tenho prova. Prova que você conseguiu entrando num cômodo sem autorização. Rafael apontou, pragmático demais para a idade. Mana, isso pode se voltar contra você. Ele tinha razão. Lígia sabia, mas não podia simplesmente desistir. Os dias seguintes foram um pesadelo em câmera lenta.
Lígia tentou voltar para o trabalho no restaurante do Brás, mas o gerente foi direto. Lígia, você faltou 3 dias seguidos sem avisar e chegou um telefonema aqui. Uma mulher dizendo que você tinha sido demitida por roubo do emprego anterior. Eu não posso arriscar. Mas eu não roubei nada. Foi armação. Eu acredito em você, mas... Ele desviou o olhar. Desculpa, eu tenho o restaurante para tocar. Não posso correr o risco. Lígia saiu dali com a sensação de estar afogando em terra seca. Tentou outros lugares. Padaria, mercadinho, lanchonete. Em todos a resposta era parecida. Não estamos contratando. Volta mês que vem. Deixa teu contato que a gente liga. Ninguém ligava. A dívida da casa venceu na quarta-feira, R$ 2.400. Dona Nair tinha juntado 1.200 costurando madrugadas inteiras. Lígia tinha 300 guardados. Rafael conseguiu uns bicos e trouxe 200. Faltavam R$ 700. O dono da casa, seu Valdir, era um homem duro, mas não cruel. Deu mais uma semana, só mais uma. Depois disso, Nair, eu vou ter que tomar providências. Você entende, né? Eu também tenho família para sustentar. Dona Nair entendeu. E naquela noite, pela primeira vez na vida, Lígia viu a mãe chorar de verdade. Não aquele choro silencioso que ela disfarçava, mas soluços que sacudiam o corpo inteiro. Eu prometi para o seu pai que ia manter essa casa. Ela dizia entre lágrimas. Prometi que vocês iam ter um teto sobre a cabeça sempre, e eu tô falhando. A senhora não tá falhando nada. Lígia abraçou a mãe com força. Eu que estraguei tudo, eu que não soube me controlar, que fui me meter onde não devia. Você fez o certo. Dona Nair segurou o rosto da filha. Proteger criança inocente sempre é fazer o certo. O errado é aquela mulher que tá usando elas. Mas de que adianta fazer o certo se eu não consigo nem salvar a nossa própria família? Não tinha resposta para isso. Rafael parou de ir para a escola. Começou a fazer bico de entregador, de ajudante de pedreiro, qualquer coisa que pagasse. Lígia tentou impedir, mas ele foi firme. Mana, ou eu trabalho, ou a gente perde a casa. Escola pode esperar. Não pode não. Rafael, você é inteligente, você precisa estudar. E você precisava de um emprego e aquela víbora te ferrou. A vida não tá nem aí pro que a gente precisa. A amargura na voz do irmão doeu mais do que qualquer coisa que Helena tinha feito na sexta-feira. Uma semana depois da demissão, Lígia estava na fila do mercadinho comprando o básico, arroz, feijão, óleo, quando ouviu as vozes atrás dela. Você viu? Parece que a moça que trabalhava na mansão dos Menezes foi pega roubando. Sério, mas ela não era a Lígia, filha da Nair. Essa mesma, minha cunhada trabalha numa casa ali perto de Higienópolis e diz que tá todo mundo comentando. Dizem que ela tentou roubar até joia da noiva do viúvo. Nossa, que sem vergonhice. E a Nair sempre foi tão honesta. Lígia largou a cestinha no chão e saiu do mercado. Não conseguia mais ouvir, não conseguia mais aguentar. Sentou no ponto de ônibus vazio, escondeu o rosto nas mãos e tentou respirar. As pessoas passavam, ninguém parava. Ela era só mais uma pessoa tendo um dia ruim numa cidade cheia deles. O celular vibrou. Mensagem de número desconhecido. Espero que tenha aprendido a lição. Gente como você precisa saber o seu lugar. Gá. Helena. Tinha que ser Helena. Lígia olhou para a mensagem por um longo tempo. Depois abriu a galeria do celular. Foi até as fotos que tinha tirado da carta e dos recibos. Ainda estavam lá. A prova de que Helena era uma fraude, de que estava usando os bebês, de que tudo era mentira. Mas o que Lígia podia fazer com isso? Ir para a polícia dizeria que ela tinha invadido privacidade. Mostrar para Augusto, ela nem conseguia chegar perto dele, postar nas redes sociais.
Seria sua palavra contra a de uma mulher rica e bem relacionada. Ela estava encurralada naquela noite, sentada na mesa da cozinha com Dona Nair e Rafael, olhando para as contas que não fechavam e a comida que estava acabando. Lígia sentiu algo quebrar dentro dela. Eu desisto, ela disse, voz rasa. Não tem como ganhar isso. Filha. Não, mãe, não tem. Ela é poderosa demais, tem advogado, tem dinheiro, tem gente protegendo ela. Eu sou ninguém. Eu tentei fazer a coisa certa e só piorei tudo. Dona Nair ficou quieta por um longo momento. Depois levantou, foi até o quartinho dela e voltou segurando uma caixinha de madeira velha, sentou, abriu. Dentro tinha fotos antigas, documentos, cartas. Ela pegou uma foto. Um homem de uniforme azul, sorriso largo, braço em volta de uma Nair mais jovem. Seu pai, ela disse, passando a foto para Lígia. Ele morreu porque o patrão não quis pagar equipamento de segurança adequado. Disse que era desperdício de dinheiro quando a viga caiu e matou seu pai. O patrão pagou advogado caro, falsificou o documento e a gente não recebeu nada, nem indenização, nem desculpa, nada. Lígia olhou para a foto do pai, para aquele sorriso que mal lembrava. Eu queria ter lutado, Dona Nair continuou. Queria ter ido até o fim. Provado que ele era culpado, mas eu tinha 2 filhos pequenos e nenhum centavo. Então, eu deixei quieto e até hoje me arrependo. Mãe, isso é diferente. É sim. É diferente porque você ainda pode fazer alguma coisa. Dona Nair segurou a mão da filha. Aquelas crianças precisam de você. E a verdade, filha, sempre deixa rastros, mesmo quando tentam enterrar ela. Rafael, que tinha ficado quieto o tempo todo, finalmente falou. Eu estava errado, mana. Quando eu disse para você não arrumar confusão, você fez o certo. E se a gente vai perder tudo mesmo, que seja lutando, não abaixando a cabeça. Lígia olhou para os 2, para a mãe que criou ela sozinha, para o irmão que estava virando homem rápido demais, para aquela cozinha pequenininha que tinha sido lar a vida inteira. E decidiu. Tá bom, ela disse, voz mais firme. Eu vou até o fim. Augusto Menezes não conseguia dormir. Fazia 2 semanas que ele tinha voltado da viagem de negócios em Belo Horizonte e alguma coisa estava errada. Não era nada que ele conseguisse colocar o dedo em cima. Eram pequenos detalhes que não se encaixavam. Como peças de um quebra-cabeça forçadas no lugar errado, Helena estava diferente, mais tensa, mais controladora e, estranhamente, mais carinhosa com ele. Mas só com ele, com as crianças, quando achava que Augusto não estava olhando, a máscara escorregava. Ele tinha notado na terça-feira, quando chegou em casa mais cedo, entrou pela porta dos fundos, porque tinha esquecido de avisar que voltaria antes, e ouviu Helena falando ao telefone na cozinha. Não, está tudo controlado. A funcionária problemática já foi dispensada. Sim, aquela que estava se metendo demais, não se preocupe. Eu plantei as evidências necessárias. Ninguém vai acreditar nela agora. Augusto tinha ficado parado no corredor, o sangue gelando, evidências plantadas, funcionária problemática. Ele lembrou da moça nova que Helena tinha contratado. Lígia, era esse o nome. Ela tinha ficado só 3 semanas e Helena disse que teve que demiti-la por roubo e negligência. Augusto tinha achado estranho na hora. A garota não parecia o tipo, mas confiou no julgamento da noiva. Agora, ouvindo aquilo, a dúvida cresceu e tinha os sonhos. Augusto não era homem de acreditar em misticismo, mas toda noite sonhava com Lúcia. Sempre o mesmo sonho. Ela no quarto das crianças, segurando os trigêmeos, olhando para ele com aqueles olhos castanhos, cheios de medo. E sempre dizia a mesma coisa. Protege nossos filhos, Augusto. Não deixa ela machucar eles. Ele acordava suando, o coração disparado, e ia direto para o quarto dos bebês. Sempre encontrava eles dormindo tranquilos, mas tinha algo de errado no ar. Algo que ele não conseguia nomear.
Na quinta-feira de manhã, Augusto tomou uma decisão, ligou para a empresa de manutenção que atendia a mansão e pediu uma informação estranha. Queria saber como os técnicos se vestiam, que uniforme usavam, se precisava de identificação para entrar nas residências. O atendente ficou confuso, mas respondeu tudo. Augusto, então, foi até uma loja de materiais de construção na Zona Leste, bem longe de Higienópolis, e comprou um macacão azul, um colete refletivo laranja e uma caixa de ferramentas básica. Pagou em dinheiro. Não deixou rastro sexta-feira de manhã. Ele ligou para Helena, dizendo que a viagem tinha se estendido, que só voltaria no domingo. Ela pareceu aliviada. Ele anotou mentalmente e então, às 9 da manhã, Augusto Menezes tocou a campainha da própria casa, vestido como técnico de manutenção. A empregada mais velha, Dona Conceição, abriu a porta. Bom dia, vim fazer a manutenção do sistema de aquecimento. Tá agendado aqui. Conceição franziu a testa. Ninguém me avisou de manutenção hoje. A senhora Helena que agendou. Problema no termostato do quarto das crianças. O nome de Helena funcionou como senha. Conceição abriu a porta completamente. Ah, tá. Entra. Quer que eu avise ela? Não precisa. Vou direto resolver e depois eu falo com ela. Augusto entrou na própria casa como invasor. O coração batia forte, mas ele manteve a postura relaxada. Profissional, Conceição voltou para a cozinha. E ele subiu a escada devagar, a caixa de ferramentas na mão, chegou perto do quarto das crianças e parou. Vozes. Helena estava lá dentro. Ele se encostou na parede do corredor, fora do campo de visão, e apenas escutou. Eu não aguento mais esse choro. A voz de Helena estava alterada, irritada. Vocês três são um pesadelo. Será que não dá para ficarem quietos nem 5 minutos? Augusto sentiu o estômago revirar. Para de chorar agora, Caio. Eu tô falando sério. O choro de Caio aumentou. Depois Clara começou também, e Cecília logo em seguida. Ótimo, maravilhoso. Agora os 3. Helena gritou, e Augusto ouviu algo bater. Talvez a mão dela na grade do berço. Vocês vão aprender a se comportar. Nem que eu tenha que deixar vocês chorando o dia inteiro. Augusto não conseguiu mais ficar parado. Deu 2 passos, apareceu na porta. Helena estava de costas para ele, curvada sobre o berço de Caio, o dedo em riste. As crianças choravam desesperadamente. Rostinhos vermelhos, bracinhos esticados pedindo colo que não vinha. Com licença, Augusto falou, forçando a voz a sair diferente, mais grossa, com sotaque carregado. Vim verificar o termostato. Helena se virou tão rápido que quase perdeu o equilíbrio. O rosto estava vermelho, os olhos arregalados por um segundo. Augusto teve certeza que ela ia reconhecê-lo, mas ela não olhou direito. Pessoas ricas raramente olhavam de verdade para quem achavam estar abaixo delas. Que termostato? Quem te deixou entrar aqui? A senhora da cozinha. Disseram que estava com problema no quarto das crianças. Eu não pedi manutenção nenhuma. Helena deu 2 passos na direção dele, furiosa. Sai daqui agora e fala para essa Conceição inútil que ela não autoriza ninguém a entrar sem falar comigo primeiro. Desculpa, senhora, já vou embora. Augusto virou de costas. Mas não sem antes gravar na memória a cena, os 3 bebês chorando, Helena com o rosto distorcido de raiva, o quarto que deveria ser lugar de segurança, mas parecia uma prisão. Desceu a escada rápido, saiu pela porta dos fundos antes que Helena descesse e foi direto para o carro que tinha estacionado 2 ruas abaixo. Tirou o macacão, o colete, jogou tudo no banco de trás, sentou ao volante e ficou ali, tremendo. Não de frio, de raiva, de choque, de culpa devastadora. Ele tinha trazido aquela mulher para dentro de casa. Tinha colocado ela perto dos filhos, tinha acreditado nas mentiras, no sorriso falso, na atuação perfeita e, pior, ele tinha demitido a funcionária que provavelmente estava tentando proteger as crianças, Lígia,
Augusto pegou o celular, ligou para o administrador. Mário, eu preciso do contato completo da Lígia Sampaio agora. Senhor Augusto, mas ela foi demitida por... Eu sei, me passa o contato. 5 minutos depois, ele tinha o endereço, o telefone, tudo. Morava em Itaquera, longe, outro mundo. Augusto olhou para a mansão no retrovisor. Sua casa, a casa que ele dividiu com Lúcia, onde os filhos deles nasceram, onde ela morreu trazendo eles ao mundo. E ele tinha deixado uma estranha, uma mentirosa, uma mulher cruel tomar conta de tudo. Eu te falhei. Ele sussurrou, não sabia se falando com Lúcia ou com os trigêmeos. Mas eu vou consertar isso. Ele ligou o carro. Mas não foi para Itaquera, não ainda. Primeiro precisava de provas concretas, porque Helena não ia cair fácil. E ele sabia disso. Passou o resto da sexta-feira e o sábado inteiro revisando tudo, as câmeras de segurança da casa. Helena não sabia. Mas Augusto tinha mantido algumas ativas em pontos estratégicos depois que a primeira babá foi embora de forma estranha. Ele nunca tinha olhado as gravações porque confiava em Helena. Erro gravíssimo. Ele passou horas assistindo e cada vídeo era uma punhalada. Helena gritando com os bebês quando achava que estava sozinha, fechando a porta do quarto e deixando eles chorarem, segurando Caio com força demais quando ele não parava de chorar, repreendendo Clara por derrubar comida, colocando Cecília no berço e saindo sem olhar para trás, enquanto a menina esticava os bracinhos. E tinha mais. Helena plantando a joia no uniforme de Lígia. A câmera do corredor tinha pegado tudo. Ela tinha tirado o brinco da própria orelha e colocado no bolso do uniforme vermelho que estava pendurado na lavanderia. Augusto salvou tudo, cada vídeo. Cada áudio, cada evidência, domingo de manhã, ele voltou para casa. Desta vez, como ele mesmo, Helena estava na sala lendo uma revista perfeita como sempre. Amor. Ela levantou, foi até ele, beijou seu rosto. Que saudade, como foi a viagem. Produtiva? Ele respondeu, segurando a raiva. Cadê as crianças? No quarto, acabaram de acordar. Eu já vou subir para dar o café deles. Eu subo. Augusto largou a mala. Fiquei tempo demais longe. Subiu antes que ela pudesse protestar. Entrou no quarto dos trigêmeos. Os três estavam nos berços, quietinhos, quando viram ele. Caio começou a choramingar. Clara sorriu pequenininho. Cecília esticou os bracinhos. Augusto pegou os três, um de cada vez. Abraçou, beijou. Sentiu o peso de ter falhado com eles queimar no peito. Papai tá aqui, ele sussurrou. E não vai deixar ninguém mais machucar vocês, prometo. Mas promessa não bastava. Ele precisava de mais uma peça do quebra-cabeça. Precisava falar com Lígia. E precisava fazer isso sem Helena saber. Enquanto dava mamadeira para Caio. Seu celular vibrou no bolso, mensagem de um número desconhecido. Ele abriu uma foto da carta que ele nunca tinha visto, letra de Helena, palavras que confirmavam tudo. Ele não pode desconfiar. Os bebês garantem minha segurança. Embaixo da foto. Uma mensagem. Senhor Augusto, meu nome é Lígia Sampaio. A gente precisa conversar urgente. Suas crianças estão em perigo. Augusto olhou para os trigêmeos, para aqueles rostinhos inocentes. Digitou a resposta com as mãos tremendo. Eu sei, e eu vou consertar tudo. Lígia quase deixou o celular cair, quando a resposta de Augusto chegou. Eu sei, e eu vou consertar tudo. Ela leu 3 vezes sem acreditar. Ele sabia, como desde quando as mãos tremiam quando digitou a resposta. Precisamos nos encontrar, tenho provas. A resposta veio rápida. Cafeteria na Praça da República. Amanhã, 14 horas. Venha sozinha. Lígia mostrou para Dona Nair, que segurou a mão da filha com força. Pode ser armadilha. Ou pode ser a única chance que eu tenho. Na segunda-feira, Lígia acordou antes do sol nascer. Passou horas escolhendo roupa. Nada muito arrumado, mas nada desleixado. Queria parecer confiável, séria.
Precisava que Augusto acreditasse nela. Saiu de casa 2 horas antes, pegou 3 ônibus para ter certeza que não estava sendo seguida. Paranoia, talvez, mas Helena já tinha provado ser capaz de qualquer coisa. A Praça da República estava cheia como sempre. Gente vendendo artesanato, músicos de rua, pombos brigando por migalhas. Lígia entrou na cafeteria, pediu um café que não tinha dinheiro para pagar, mas precisava parecer natural. E sentou numa mesa de canto de onde dava para ver a porta. 14 horas em ponto, Augusto entrou. Ele estava diferente das poucas vezes que Lígia tinha visto na mansão. Sem terno, usando calça jeans e camisa simples, óculos escuros que tirou assim que entrou. O rosto estava cansado, com olheiras fundas. Os olhos deles se encontraram. Ele veio direto para a mesa. Lígia, Senhor Augusto. Ele sentou, pediu um café para a garçonete sem tirar os olhos dela. Eu te devo um pedido de desculpas. Ele começou voz baixa. Eu acreditei em tudo que a Helena disse sobre você. Não investiguei, não questionei. E você foi injustiçada. Lígia sentiu a garganta apertar. O senhor não sabia. Eu deveria saber. Augusto passou a mão pelo rosto. Eu fui cego, ou quis ser cego. Depois que a Lúcia morreu, eu só queria que alguém cuidasse das crianças para eu não ter que olhar para elas e lembrar que ela se foi. A dor na voz dele era real. Lígia sentiu o peito apertar. Os bebês são lindos, ela disse baixinho, e precisam do Senhor, mas precisam estar seguros. Por isso a gente está aqui. Augusto puxou o celular. Mostra o que você tem. Lígia abriu a galeria do celular. Mostrou as fotos da carta, dos recibos da clínica psiquiátrica. Augusto olhou cada uma com atenção crescente, a mandíbula travada. Eu achei essas coisas no escritório, Lígia admitiu. Eu sei que foi errado entrar lá, mas você salvou meus filhos. Augusto levantou os olhos e eles estavam vermelhos. Não foi errado, foi a coisa mais certa que alguém fez por eles desde que a mãe deles morreu. Ele então mostrou o próprio celular para Lígia. Vídeos das câmeras de segurança, Helena gritando, plantando evidências, maltratando os trigêmeos. Lígia assistiu com as mãos na boca, lágrimas escorrendo. Eu sabia, ela sussurrou. Eu sabia que tinha algo errado, mas ver assim, ela é pior do que a gente imaginava. Augusto guardou o celular. E ela não vai cair fácil. Tem advogados, família influente, rede de contatos. Se a gente der um passo errado, ela vira a história contra nós. Então o que a gente faz? Augusto respirou fundo. A gente reúne mais gente, mais provas, mais testemunhas. E derruba ela de uma vez, sem chance de recuperação. Foi quando Lígia lembrou. As babás anteriores. Elas foram demitidas antes de mim. A Helena deve ter feito a mesma coisa com elas. Você tem contato. Eu consegui o telefone de uma, Jéssica. Ela trabalhou lá por 2 meses. Saiu do nada. Liga para ela agora. Lígia discou com as mãos tremendo. Tocou 4 vezes antes de alguém atender. Alô? Jéssica, é a Lígia. A gente conversou umas semanas atrás. Ah, sim. Oi. A voz estava cautelosa. Eu preciso de um favor enorme. É sobre a Helena Duarte. Silêncio do outro lado, depois... O que você quer saber? Tudo! E eu preciso que você confirme o que aconteceu com você enquanto trabalhou lá. Outra pausa, mais longa. Quem tá aí com você? Lígia. Olhou para Augusto, que assentiu. O senhor Augusto Menezes, o pai das crianças. A respiração de Jéssica ficou mais rápida. Ele sabe de tudo. Graças a Deus. O alívio na voz foi palpável. Eu achei que ninguém nunca ia acreditar. Meia hora depois, Jéssica estava sentada com eles na cafeteria. Moça negra, uns 28 anos, expressão cansada, mas determinada. Ela contou tudo. Como Helena a humilhava, como inventou que Jéssica tinha batido em Caio quando ele chorava, como plantou um hematoma no bebê, provavelmente causado por ela mesma, e usou como prova. E eu queria denunciar, Jéssica disse, voz embargada, mas ela me ameaçou.
Disse que ia me processar, que ia acabar comigo, que ninguém nunca mais ia me contratar. Eu fiquei com medo. Você vai testemunhar agora. Augusto perguntou. Jéssica olhou para ele, depois para Lígia. Vou, aquelas crianças não merecem isso, e eu não vou deixar mais ninguém sofrer o que eu sofri. Augusto estendeu a mão. Obrigado. Eles ficaram mais 1 hora planejando. Augusto ligou para o advogado de confiança, explicou a situação. Precisavam de mais uma peça, alguém de dentro da casa, alguém que Helena não pudesse desacreditar facilmente. A dona Conceição, Lígia lembrou. A cozinheira, ela trabalha lá faz anos, deve ter visto muita coisa. Augusto balançou a cabeça. Conceição é leal, mas tem medo de perder o emprego. Ela sustenta 3 netos. E se a gente garantir que ela não vai perder nada, Lígia sugeriu, que ela vai estar protegida. Posso fazer isso. Augusto pegou o celular de novo. Vou falar com ela pessoalmente. Naquela noite, Augusto voltou para casa. Helena estava na sala, folheando o catálogo de buquês para o casamento. Amor, olha isso. Você acha que rosas brancas ou champanhe? Tanto faz. Augusto respondeu, seco demais. Helena levantou a cabeça, estranhando. Você tá bem? Cansado? Vou dormir cedo. Ele subiu, checou as crianças, todas dormindo, seguras por enquanto, e trancou a porta do quarto. Mandou mensagem para Conceição, pedindo para conversar na manhã seguinte, antes de Helena acordar. 5 da manhã, Conceição bateu na porta do quarto dele, entrou com o rosto preocupado. Senhor Augusto, o que aconteceu? Ele contou. Tudo. Mostrou os vídeos. Conceição levou a mão à boca, horrorizada. Meu Deus, eu sabia que tinha algo errado, mas eu não imaginava. Você vai testemunhar? Conceição estava tremendo. Senhor, eu tenho meus netos. Se eu perder esse emprego, você não vai perder. Eu garanto o seu emprego e um bônus pelo que você passou, mas eu preciso que você fale a verdade sobre o que viu. Conceição olhou para as próprias mãos, calejadas de tanto trabalho. Depois olhou para Augusto. Aqueles bebês. Eu vi ela gritando com eles tantas vezes. Eu deveria ter falado antes. Você pode falar agora. Ela respirou fundo. Tá bom, eu falo. As peças estavam se encaixando, mas ainda faltava uma. Na terça-feira, Lígia recebeu uma ligação inesperada, número desconhecido. Alô? Lígia Sampaio, voz feminina, jovem. Sim, meu nome é Mariana Duarte. Eu sou prima da Helena. O sangue de Lígia gelou. Eu não tenho nada a dizer para... Espera, por favor, eu sei o que ela fez com você e eu quero ajudar. Por que você ia querer ajudar? Mariana suspirou do outro lado. Porque eu conheço a Helena desde criança e eu sei do que ela é capaz. Ela fez a mesma coisa comigo anos atrás. Destruiu minha reputação quando eu não quis emprestar dinheiro para ela. Eu fiquei quieta porque tinha vergonha. Mas quando eu soube do que ela está fazendo com aquelas crianças, eu não posso ficar calada de novo. Você tem provas. Tenho mensagens, muitas, dela admitindo coisas. E eu sei sobre os tratamentos psiquiátricos que ela escondeu do Augusto. Eu posso testemunhar. Lígia olhou para o celular como se fosse explodir. Uma aliada de dentro da família de Helena era melhor do que ouro. Passa seu contato para o advogado do Augusto. A gente vai precisar de você. Quando desligou, Lígia sentiu pela primeira vez em semanas que talvez, só talvez, eles tivessem uma chance. Naquela noite, reunidos numa sala reservada do escritório do advogado, o grupo se formou. Augusto, Lígia, Jéssica, Conceição, Mariana e o advogado. Temos evidências suficientes. O advogado disse. Vídeos, testemunhos, documentos. Podemos entrar com medida protetiva, anular o noivado e, se necessário, processar por difamação e maus tratos. Quando a gente faz isso, Augusto perguntou. Sexta-feira, eu marco uma reunião formal na mansão, presença de assistente social e autoridades competentes.
Confronto direto, sem chance de fuga, Lígia olhou ao redor da mesa todas aquelas pessoas que Helena tinha tentado destruir, agora unidas contra ela. Ela vai lutar, Lígia avisou. Deixa ela lutar. Augusto respondeu, e pela primeira vez, Lígia viu raiva genuína nos olhos dele. A gente tem a verdade. E dessa vez, a verdade vai ganhar. Os 3 dias até sexta-feira foram os mais longos da vida de Lígia. Ela mal conseguia dormir, ficava repassando tudo na cabeça. E se não fosse suficiente? E se Helena escapasse de novo? E se o advogado dela fosse melhor? E se? Dona Nair notou e na quinta à noite sentou do lado da filha na cama. Para de se torturar, filha. Você fez tudo o que podia. Mas e se não der certo, mãe? Aí a gente vai para o plano B. Que plano B? Dona Nair sorriu. Cansada. A gente sempre acha a gente sempre achou. Rafael apareceu na porta do quarto com uma sacola. Mana, eu peguei uma roupa emprestada para você, da mãe do Tiago. Ela tem um tailleur que ela usa em reunião na firma. Lígia olhou para o irmão, para a sacola, e os olhos encheram de lágrimas. Rafa, você vai chegar lá bonitona, bem vestida, e vai mostrar para essa bruxa que gente de Itaquera não fica de joelhos para ninguém. Lígia abraçou o irmão com força. Ele estava crescendo, e ela estava tão orgulhosa. Na sexta-feira, Lígia acordou às 5 da manhã. Tomou banho demorado, lavou o cabelo, passou a roupa que Rafael trouxe. O tailleur azul marinho não era novo, mas era bonito, sério, respeitável. Dona Nair ajudou a prender o cabelo num coque baixo. Passou um batom nude que guardava para ocasiões especiais. Você tá linda, a mãe disse, os olhos marejados. E forte, nunca esquece disso. Augusto mandou um motorista buscar Lígia em Itaquera. Não ia deixar ela enfrentar 3 ônibus no dia mais importante. O carro parou na frente da casa simples às 8 da manhã e os vizinhos olharam pelas janelas, curiosos. Vai com Deus, filha. Obrigada, mãe, por tudo no caminho para Higienópolis. Lígia olhava pela janela e pensava em tudo que tinha acontecido nas últimas semanas. Como tinha entrado naquela mansão só precisando de dinheiro e saiu carregando uma causa. O motorista parou 2 quadras antes da mansão. Augusto tinha pedido discrição. Helena não podia saber que Lígia estava voltando, dentro do carro de Augusto. Estacionado na esquina, Lígia entrou no banco de trás. Ele estava de terno, sério, mas quando olhou para ela, o olhar suavizou. Pronta? Acho que sim. Você vai ficar bem. A gente vai ficar bem. Tinha algo na forma como ele disse "a gente", que aqueceu o peito de Lígia. Às 10 da manhã, todos já estavam reunidos no escritório do advogado. 3 quadras da mansão, Jéssica, Conceição, Mariana e 2 assistentes sociais que o advogado tinha requisitado. Vou explicar o procedimento. O advogado começou, chamava-se Dr. Reinaldo. 60 anos, experiente em causas de família. Nós vamos até a mansão, todos juntos. Eu já avisei a senhora Helena que trata-se de uma reunião formal sobre o bem-estar das crianças. Ela não sabe o que está por vir. Ela vai tentar fugir. Lígia avisou. Não vai ter para onde. Reinaldo abriu a pasta. Tenho aqui cópia de todas as evidências. Já entrei com medida protetiva que será efetivada hoje mesmo. E as autoridades de proteção à infância já estão notificadas. Qualquer tentativa de obstrução vai piorar a situação legal dela. Mariana estava nervosa, as mãos tremendo. Ela é minha prima. Minha família vai me odiar por isso. Sua família vai entender quando souber a verdade. Augusto disse. E se não entender, você fez a coisa certa de qualquer jeito. Às 11 horas, 2 carros pararam em frente à mansão. Do primeiro saíram Augusto, Reinaldo e os assistentes sociais. Do segundo, Lígia, Jéssica, Conceição e Mariana. Helena abriu a porta pessoalmente, sorrindo, toda produzida. Quando viu Lígia, o sorriso congelou. O que ela está fazendo aqui? Reunião formal, senhora Helena. Reinaldo falou, profissional. Recomendo que a senhora nos permita entrar. Eu não vou permitir a entrada de uma ladra na minha casa.
Tecnicamente, é minha casa. Augusto corrigiu. E voz fria, e todo mundo aqui entra. Helena olhou de um para outro, calculando, percebeu que estava em desvantagem numérica. Recuou. Tá bom, entrem, mas eu vou ligar para meu advogado. Fique à vontade, Reinaldo respondeu. Eles entraram. A sala estava impecável como sempre, mas o clima era de tribunal. Helena sentou numa poltrona, cruzou as pernas, ergueu o queixo, postura defensiva, disfarçada de confiança. Augusto ficou de pé. Não ia sentar, não ia dar a ela qualquer sensação de igualdade. Helena, essa reunião é para tratar de acusações graves envolvendo maus tratos aos meus filhos e difamação contra funcionárias. Helena deu uma risada curta sem humor. Isso é ridículo, Augusto. Que palhaçada é essa? Não é palhaçada. Ele acenou para Reinaldo, que abriu a pasta. Temos aqui evidências documentais, testemunhais e audiovisuais que comprovam um padrão de comportamento abusivo. Manipulação e difamação. Helena olhou para a pasta como se fosse uma cobra. Vocês não têm nada. Temos gravações das câmeras de segurança. Augusto falou e viu Helena empalidecer. Câmeras que você não sabia que estavam ativas. Você me espionou. Eu protegi meus filhos. Reinaldo começou a apresentar as evidências, uma por uma, as fotos que Lígia tinha tirado da carta, os vídeos das câmeras mostrando Helena gritando com os bebês, o momento em que ela plantou a joia no uniforme de Lígia. Helena negava tudo no início, depois tentou justificar. Você não sabe como é lidar com 3 crianças pequenas ao mesmo tempo. Eu estava estressada, mas nunca machuquei ninguém. A senhora segurou o braço do Caio com força suficiente para deixar marca. Uma das assistentes sociais apontou no vídeo. Isso é agressão. Foi sem querer. Foi de propósito. Jéssica falou, e Helena virou para ela furiosa. Você era incompetente e eu te demiti com razão. A senhora forjou hematoma no bebê e me acusou de agressão. Jéssica estava tremendo, mas a voz saiu firme. Eu tenho laudo médico que prova que o hematoma tinha mais de 24 horas quando a senhora me acusou. Eu nem estava na casa naquele dia. Helena abriu a boca, fechou, pela primeira vez. Não tinha resposta rápida. Conceição foi a próxima. Senhorita Helena, eu trabalho nessa casa faz 12 anos. Eu vi tudo. As outras babás que a senhora demitiu, o jeito que a senhora trata os bebês quando acha que ninguém está olhando. Eu fiquei quieta porque precisava do emprego. Mas eu não vou ficar quieta mais. Você vai ser demitida. Helena cuspiu. Não vai. Augusto cortou. Você vai ser removida desta casa. Conceição fica removida. Helena levantou de um pulo. Você não pode me remover. Eu sou sua noiva. Você era minha noiva. Augusto puxou um envelope do bolso interno do terno. Pedido formal de rompimento de noivado, assinado, registrado e medida protetiva impedindo você de se aproximar dos meus filhos. Helena arrancou o envelope da mão dele, leu e o rosto foi ficando cada vez mais vermelho. Isso é um absurdo, é justiça, Lígia falou, e Helena girou para ela como predador. Tudo isso é culpa sua. Você entrou aqui e destruiu tudo. Eu entrei aqui e protegi 3 crianças que a senhora estava maltratando. Eu não maltratei ninguém. Maltratou sim, Mariana falou e Helena congelou. Prima, Mariana, Eu trouxe as mensagens, Helena, todas, onde você admite que só está com o Augusto pelo dinheiro e pela posição social, onde você diz que as crianças são garantia, onde você mente sobre tudo. Helena olhou para a prima com ódio puro. Sua traidora. Eu não sou traidora. Eu sou testemunha. Foi quando Helena perdeu completamente o controle, gritou, acusou, xingou, chamou Lígia de empregadinha metida, Jéssica de incompetente, Conceição de velha fofoqueira, Mariana de invejosa, e então, com a voz esganiçada, deixou escapar. Vocês acham que eu queria essas crianças?
Elas eram só um meio, um jeito de garantir minha segurança financeira. O Augusto é rico, tradicional, tudo que eu precisava, e essas crianças eram a cola que ia me manter aqui. Silêncio absoluto. Helena percebeu tarde demais o que tinha dito. Levou a mão à boca. Eu não quis dizer. Quis sim. Augusto disse, voz baixa, controlada, mas carregada de raiva contida. Você acabou de confessar tudo. Uma das assistentes sociais estava gravando. Augusto tinha autorizado. Tudo aquilo ia virar processo. Helena desabou na poltrona, o rosto nas mãos, mas não estava chorando de arrependimento. Estava chorando de raiva por ter sido pega. Vocês me destruíram, ela sussurrou. Você se destruiu sozinha. Lígia respondeu, quando escolheu usar 3 bebês inocentes como peças de tabuleiro. Reinaldo juntou os documentos. Senhora Helena, a senhora tem 24 horas para desocupar completamente essa residência. Qualquer tentativa de contato com o senhor Augusto ou com as crianças resultará em prisão por descumprimento de medida protetiva. A senhora está ciente. Helena não respondeu. Só olhou para todos com ódio. Augusto subiu, pegou os 3 bebês, trouxe para a sala. Caio, Clara e Cecília olharam para a mãe, para o silêncio pesado, para aquela sala cheia de adultos tensos. Lígia foi até eles, estendeu os braços. Caio veio primeiro, se aconchegou no colo dela. Clara sorriu pequenininho. Cecília fez o mesmo. Helena olhou para aquela cena e entendeu que tinha perdido tudo. E pela primeira vez, Lígia sentiu que tinha vencido. Helena não saiu de forma pacífica. Nos 2 dias seguintes ao confronto, ela tentou de tudo. Ligou para advogados caros, mobilizou amigas influentes, postou nas redes sociais uma versão distorcida da história, onde ela era a vítima de difamação orquestrada por funcionários rancorosos. Mas a verdade tinha pernas mais rápidas que a mentira desta vez. Mariana, a prima, postou prints das mensagens de Helena, admitindo que os bebês eram garantia de posição social. Uma jornalista amiga de Conceição pegou a história e publicou matéria sobre socialite acusada de maus tratos a trigêmeos órfãos de mãe. Em 24 horas, a internet inteira estava comentando. As amigas de Helena começaram a se afastar. Comentários em posts antigos dela foram apagados. Convites para eventos cancelados. A família dela emitiu nota de distanciamento, alegando desconhecimento dos fatos e repúdio a qualquer forma de violência. Helena estava sozinha. No domingo de manhã, um caminhão de mudanças parou em frente à mansão. Lígia estava lá dentro, agora oficialmente recontratada como cuidadora dos trigêmeos. Com contrato formal, salário digno e todos os direitos trabalhistas. Ela assistiu pela janela do quarto das crianças, enquanto os funcionários da mudança carregavam as malas de Helena. Augusto tinha sido claro. Ela levaria apenas roupas e objetos pessoais. Nada que pertencesse à casa, nada que tivesse sido presente dele. Helena desceu a escada uma última vez. Estava sem maquiagem, cabelo preso de qualquer jeito, óculos escuros enormes escondendo o rosto. Parou no hall de entrada, olhou ao redor como se estivesse memorizando cada detalhe. Augusto apareceu na porta do escritório. Não disse nada, só cruzou os braços e esperou. Você vai se arrepender disso, Helena falou, voz rouca de tanto chorar, ou fingir que chorava. Eu te dei a chance de ter uma família de novo. Eu ia cuidar daquelas crianças. Você ia usar aquelas crianças. Augusto corrigiu frio. Tem diferença. Elas iam ter uma mãe, elas têm um pai, e agora tem gente que realmente se importa com elas. Helena desceu o último degrau. Parou na frente dele por um momento. Lígia achou que ela ia tentar alguma última manipulação. Lágrimas. Súplica, promessas vazias, mas Helena só disse:
Aquela empregadinha nunca vai ser o que eu sou, nunca vai ter a classe, a educação, o sobrenome. Você vai perceber isso quando o encanto passar. Lígia tem algo que você nunca teve. Augusto respondeu. Coração, Helena riu, um som amargo e quebrado. Coração não paga conta. Não, mas também não destrói criança. Helena pegou a última bolsa, virou de costas e saiu. Não olhou para trás. A porta fechou atrás dela com um clique definitivo. Lígia, que tinha escutado tudo do andar de cima, sentiu algo se soltar no peito. Alívio, finalmente. Alívio. Caio puxou a barra da calça dela e Lígia olhou para baixo. O menino esticava os bracinhos pedindo colo. Ela pegou ele e ele encostou a cabecinha no ombro dela, relaxado. Acabou, ela sussurrou. Ela não vai mais gritar com vocês na segunda-feira. Augusto recebeu ligação do advogado de Helena. Ela queria acordo, queria que ele retirasse as acusações em troca de silêncio dela. Diga para ela que não vai ter acordo. Augusto respondeu. Ela maltratou meus filhos. Ela difamou pessoas inocentes. Vai responder por tudo na justiça. O processo seguiu, audiências, depoimentos, perícias. Helena tentou alegar que estava sob estresse, que tinha problemas psicológicos não tratados, que merecia uma segunda chance, mas as provas eram esmagadoras. Os vídeos das câmeras foram periciados e confirmados como autênticos. Os laudos dos bebês mostraram sinais de estresse crônico compatível com um ambiente de tensão constante. Jéssica apresentou documentação médica provando que o hematoma que Helena atribuiu a ela era anterior ao dia da acusação. Mariana entregou e-mails e mensagens que traçavam um histórico de manipulação de anos e tinha a carta, aquela maldita carta manuscrita que Lígia tinha fotografado. Ele não pode desconfiar. Os bebês garantem minha segurança. Na audiência de instrução, o juiz leu a carta em voz alta. Helena estava presente, acompanhada do advogado, quando as palavras ecoaram na sala. Ela abaixou a cabeça. A senhora Helena Duarte tem algo a dizer sobre este documento? O juiz perguntou. Helena levantou o rosto. Estava magra, pálida, nada da mulher impecável que entrou na mansão meses atrás. Eu estava desesperada, ela disse, voz fraca. Minha família tinha perdido tudo. Eu precisava de segurança. Eu não sabia o que fazer. E usar 3 crianças vulneráveis foi a solução que a senhora encontrou. Helena não respondeu. O juiz revisou os autos, olhou as evidências, ouviu as testemunhas. A sentença veio 2 semanas depois. Helena foi condenada por maus tratos, difamação e tentativa de fraude processual. 2 anos de pena, convertidos em serviços comunitários e medida protetiva permanente. Ela jamais poderia se aproximar de Augusto ou dos trigêmeos novamente. Além disso, teria que indenizar Lígia e Jéssica pelos danos morais. Quando Lígia recebeu a notícia pelo telefone, estava no parque com os bebês, Caio tentava subir no escorregador, Clara brincava na areia, Cecília perseguia pombos. Acabou de verdade. Ela disse para Dona Nair que tinha ido junto. Ela perdeu. Não, filha, Dona Nair abraçou ela. Ela perdeu a chance de ser alguém de verdade. Mas você ganhou respeito, justiça e um futuro melhor. Lígia olhou para os trigêmeos. Caiu sentado e começou a fazer biquinho. Antes que chorasse, ela foi até ele, levantou, limpou a terra do shortinho. Tá tudo bem, campeão, cair faz parte. Caio sorriu e correu de volta para o escorregador. Eles confiam em você, Dona Nair observou, porque eu nunca vou abandonar eles. Naquela noite, quando os bebês já dormiam, Augusto chamou Lígia para conversar no escritório. Ela entrou meio nervosa. Ainda não estava acostumada a sentar naquela sala como igual, não como empregada. Senta, ele pediu, indicando a poltrona. Preciso falar uma coisa importante. Lígia sentou, as mãos no colo. Eu queria te agradecer.
Augusto começou. Não só pelo que você fez pelas crianças, mas por me acordar. Eu estava tão perdido no luto que trouxe uma pessoa perigosa para dentro de casa. Você me salvou de cometer o pior erro da minha vida. Eu só fiz o que era certo. Não, você fez mais que isso. Augusto se inclinou para a frente. Você arriscou tudo, seu emprego, sua reputação, sua segurança. Gente como você é rara, Lígia. Ela sentiu as bochechas esquentarem. Os bebês mereciam, e você também merece reconhecimento. Ele abriu uma gaveta, tirou um envelope. Esse é seu novo contrato, salário ajustado, benefícios completos. E mais uma coisa, eu criei um fundo educacional para o Rafael. Ele não vai precisar largar a escola para trabalhar. Lígia pegou o envelope com as mãos tremendo. Senhor Augusto, isso é demais. É o mínimo, e para de me chamar de senhor, me chama de Augusto. Ela sorriu, os olhos marejados. Obrigada, de verdade, por tudo. Eu que agradeço. Ele se levantou, estendeu a mão. Por não ter desistido de nós. Lígia apertou a mão dele. A palma era quente, firme, e algo passou entre os dois naquele aperto. Um reconhecimento silencioso de que tinham lutado a mesma batalha e vencido juntos. Quando Lígia voltou para casa naquela noite, encontrou Dona Nair e Rafael acordados esperando. E então? Rafael perguntou ansioso. Lígia jogou o envelope na mesa. Novo contrato, salário melhor. E ele pagou escola particular para você. Rafael pegou o envelope, leu e os olhos arregalaram. Mana, isso aqui é sério. É. O menino abraçou a irmã com tanta força que quase derrubou os dois. Você conseguiu. Você realmente conseguiu. Dona Nair juntou os dois no abraço e os três ficaram ali, na cozinha pequena da casa em Itaquera, chorando de alívio e gratidão. A tempestade tinha passado e o sol, finalmente, estava nascendo. Mas em algum lugar da cidade, numa cobertura alugada às pressas, Helena Duarte olhava para o celular, uma mensagem da irmã mais velha, Isabela, que morava no exterior. Soube do escândalo vergonhoso, mas não se preocupe, irmãzinha, eu vou dar um jeito nisso. Aquela garota não sabe com quem mexeu. Helena sorriu pela primeira vez em semanas. Ainda não tinha acabado. Não para ela, 3 meses depois da saída de Helena. A mansão em Higienópolis era outra. As paredes continuavam as mesmas. O mármore ainda brilhava impecável. Mas havia algo diferente no ar. Algo mais leve, mais quente. Tinha riso de criança ecoando pelos corredores. Tinha música tocando baixinho na cozinha. Tinha vida. Lígia acordava todos os dias às 6 da manhã. Mas agora não precisava pegar 2 ônibus. Augusto tinha insistido que ela dormisse no quarto de empregada. Quarto de hóspedes, ele corrigiu, para estar perto dos bebês durante a noite. No início, ela resistiu, mas Dona Nair foi quem convenceu. Filha, aceita, você vai poder guardar dinheiro, vai ter mais tempo com as crianças e vai estar segura. Aceita essa bênção. E foi bênção mesmo. O quarto era simples, mas confortável. Cama de solteiro, guarda-roupa, uma janela que dava para o jardim. Lígia pendurou uma foto da família na parede e colocou as poucas roupas que tinha no armário. Era estranho morar ali, mas ao mesmo tempo parecia certo. As manhãs seguiam uma rotina gostosa. Lígia acordava, tomava café com Conceição na cozinha. As duas tinham virado amigas de verdade. E então subia para acordar os trigêmeos. Caio sempre era o primeiro a abrir os olhos, esticava os bracinhos e chamava Tia Li, do jeito torto que criança de 2 anos fala. Clara demorava mais, esfregava os olhinhos com os punhinhos fechados. Cecília acordava sorrindo, como se cada dia fosse uma aventura nova. Bom dia, meus amores, Lígia dizia, abrindo as cortinas. A luz do sol entrava, banhando o quarto numa luz dourada. Café da manhã era festa, papinha de fruta, leite, pãozinho cortado em pedacinhos. Caio adorava bagunçar. Clara comia tudo certinho.
Cecília tentava comer sozinha e acabava com comida no cabelo. Augusto sempre aparecia antes de sair para o trabalho. Beijava a testa de cada um dos filhos, conversava alguns minutos com Lígia sobre o dia, como estavam dormindo, se tinha alguma consulta médica agendada, e sempre, ele olhava para ela de um jeito que fazia o coração de Lígia bater diferente. Mas nenhum dos dois falava sobre isso. Na segunda-feira de manhã, Augusto entrou na cozinha mais cedo que o normal. Lígia estava preparando vitamina de banana para os bebês. Bom dia! Bom dia! Ela respondeu sorrindo. Café, por favor. Eles ficaram ali, no silêncio confortável de quem já se conhecia o suficiente para não precisar preencher cada segundo com palavras. Augusto bebia o café devagar, olhando pela janela. Lígia, eu queria te perguntar uma coisa. Ela parou de mexer a vitamina. Pode falar? Sábado tem o aniversário de 2 anos dos trigêmeos. Eu queria fazer uma festinha pequena. Só família próxima e vocês. Você acha que eles vão gostar? Lígia sorriu, o coração apertando. Vão amar. Criança sempre ama festa. Então tá decidido. Augusto terminou o café. Eu queria que sua mãe e seu irmão viessem também. Eles fazem parte disso tudo. Lígia sentiu os olhos arderem. Obrigada. Eles vão ficar muito felizes. Augusto passou por ela para colocar a xícara na pia, e seus ombros se tocaram por um segundo. Foi breve, mas Lígia sentiu um calor subir pela nuca. Quando levantou os olhos, ele estava olhando para ela. Você tá bem? Ele perguntou, voz baixa. Tô. Ela sorriu. Tô muito bem. Ele sorriu de volta. E por um momento, nenhum dos dois se mexeu. Então Caio gritou, papai, lá de cima, e o momento se quebrou. Dever me chama. Augusto disse, meio rindo. Vai lá, eles te amam. Ele subiu, e Lígia ficou ali, a mão no peito, sentindo o coração ainda acelerado. Conceição apareceu na porta da despensa com um sorrisinho sabido. Vocês dois são cegos ou estão só enrolando, Conceição? Ah, me poupe, menina. Qualquer um vê a forma que ele olha para você e você fica toda derretida quando ele aparece. Não fico, não. Fica sim, Conceição riu. E não tem nada de errado nisso. Vocês dois merecem ser felizes. É cedo demais, ele ainda está de luto. Faz 2 anos que a Lúcia morreu, Deus a tenha, o Augusto guardou luto tempo suficiente e você, minha filha, merece ser amada. Lígia não respondeu, só voltou a mexer a vitamina. Mas o sorriso não saiu do rosto. No sábado, a casa ficou cheia. Dona Nair chegou cedo, trazendo bolo de cenoura que ela mesma tinha feito. Rafael veio junto, de camisa social que Lígia tinha comprado para ele com o primeiro salário novo. O menino estava crescido. Mais sério, mais homem. Essa casa é muito doida, mana. Ele sussurrou quando entraram. Você mora aqui agora? Moro, no quarto dos fundos. Vivendo o sonho, hein? Não é sonho, é trabalho. Mas é um trabalho que eu amo, Mariana, a prima de Helena que tinha testemunhado a favor deles. Também foi convidada. Ela trouxe presentes para os trigêmeos e um abraço apertado em Lígia. Obrigada por ter me dado coragem, ela disse. Eu passei anos deixando a Helena me intimidar. Você me mostrou que dá para enfrentar. A gente se ajudou. Obrigada por ter ficado do lado certo. Jéssica também apareceu, trazendo brinquedos educativos e um sorriso enorme. Ela tinha conseguido emprego novo numa creche. Estava feliz, reconstruindo a vida. Olha a gente, ela disse, abraçando Lígia. Sobreviventes. Mas que isso, vencedoras. A festa foi simples, mas cheia de amor, bolo, salgadinhos, sucos. Os trigêmeos usavam roupinhas combinando. Augusto tinha feito questão. Caio de azul, Clara de rosa, Cecília de amarelo, quando cantaram parabéns. Lígia segurou Caio no colo. Augusto segurou Clara e Conceição ficou com Cecília. As velhinhas eram 3, em formato de número 2. Parabéns para você nesta data querida. As vozes encheram a sala.
Dona Nair chorava de emoção. Rafael gravava tudo no celular. Mariana sorria. Jéssica cantava alto e desafinado. E Lígia olhou para Augusto por cima das cabecinhas dos bebês. Ele já estava olhando para ela. E naquele momento, sem palavras, os dois entenderam. Aquilo era família. Não do jeito tradicional, não do jeito que a sociedade esperava, mas era real. Depois que os convidados foram embora e os bebês dormiram, exaustos de tanta brincadeira, Lígia foi para o jardim. Precisava de ar, de silêncio, de um momento para processar tudo. Augusto a encontrou sentada no banco de madeira perto da fonte. Posso sentar? Claro. Ele sentou do lado dela. A noite estava fresca, cheia de estrelas. Foi um dia bonito, ele disse. Foi perfeito. Você fez isso acontecer. Essa mudança toda, essa vida nova. Lígia balançou a cabeça. A gente fez juntos. Augusto ficou quieto por um tempo então. Lígia, eu preciso falar uma coisa. E não sei se é cedo demais, ou se é errado, ou se você vai querer ouvir. O coração dela disparou. Fala. Ele respirou fundo. Eu passei 2 anos preso no passado, achando que nunca mais ia conseguir seguir em frente. E quando a Helena apareceu, eu achei que era a solução. Uma forma de dar família para as crianças sem precisar sentir nada de verdade. Mas era mentira. Tudo era mentira. Lígia esperou, segurando a respiração. Você chegou na minha vida sem pedir passagem. Entrou pela porta dos fundos, literalmente, e virou tudo de cabeça para baixo. Ele virou para olhar para ela, mas virou de um jeito bom, de um jeito que me fez acordar, me fez lembrar que eu estou vivo e que meus filhos merecem um pai presente, não um fantasma. Augusto, deixa eu terminar. Ele pegou a mão dela, devagar. Eu não sei o que isso aqui é. Não sei se é gratidão, ou amizade, ou algo mais. Mas eu sei que eu acordo feliz. Sei que eu olho para você e sinto paz. E fazia muito, muito tempo que eu não sentia isso. Lígia sentiu as lágrimas escorrendo. Eu também não sei o que é. Sua voz saiu tremida. Mas eu sei que eu nunca vou embora. Não porque é o emprego, mas porque vocês viraram minha família. Você e os bebês viraram minha casa. Augusto apertou a mão dela. Então a gente descobre juntos, sem pressa, do nosso jeito. Do nosso jeito. Ela repetiu, sorrindo pelas lágrimas. Eles ficaram ali, de mãos dadas, olhando para as estrelas. Enquanto dentro da casa 3 bebês dormiam seguros, protegidos, amados, a tempestade tinha passado e o que veio depois era sol. 6 meses depois, a mansão em Higienópolis tinha se transformado completamente. As paredes brancas agora tinham quadros coloridos que os trigêmeos tinham pintado com as mãozinhas cheias de tinta guache. O jardim impecável tinha um cantinho bagunçado com brinquedos espalhados. A sala de estar, antes intocável, vivia cheia de almofadas no chão e livros infantis abertos. Lígia não morava mais no quarto dos fundos. 2 semanas atrás, Augusto tinha pedido que ela se mudasse para o quarto de hóspedes do 2º andar. Maior, com banheiro próprio, mais perto dos trigêmeos, ela aceitou. Mas, na verdade, passava mais tempo no quarto dele do que no próprio. O romance tinha acontecido devagar, como prometido. Começou com conversas longas depois que os bebês dormiam. Evoluiu para jantares a 2 na cozinha. Com Conceição fingindo que não via nada, virou mãos que se tocavam por acaso. Ou não tão por acaso assim. E então, numa noite de lua cheia, depois de colocarem os trigêmeos para dormir, Augusto puxou Lígia pela mão e a beijou. Foi um beijo que tinha gosto de recomeço, de cura, de promessa. Desde então eles eram um casal discreto, respeitoso, mas definitivamente um casal. Dona Nair tinha chorado de felicidade quando soube. Rafael tinha dado um sorriso maroto e dito, eu sabia. Conceição tinha comemorado fazendo pudim de leite condensado, a sobremesa preferida de Lígia.
E os trigêmeos, eles simplesmente amavam. Caio chamava Lígia de Mamãe Li. Clara se aconchegava no colo dela toda noite para ouvir histórias. Cecília dava beijos melados no rosto dela toda manhã. Era uma família, imperfeita, não convencional. Remendada com amor e coragem, mas era família de verdade. Naquele sábado de outubro, ensolarado e quente, Augusto tinha organizado um churrasco no jardim, nada grande, só a família e os amigos mais próximos. Dona Nair e Rafael chegaram cedo, trazendo farofa e vinagrete. Jéssica apareceu com um namorado novo, um rapaz tímido que trabalhava na mesma creche que ela. Mariana trouxe o filho pequeno, de 4 anos, que ficou encantado com os trigêmeos. A tarde foi perfeita, cheiro de carne na brasa. Risada de criança, música baixinha tocando. Augusto comandava a churrasqueira com Rafael ao lado. Aprendendo, Lígia brincava com os bebês na piscina infantil que tinham montado no gramado. "Olha só vocês", Dona Nair disse, sentada numa cadeira de praia, observando tudo. "Parece sonho. Às vezes eu também acho que é", Lígia admitiu, secando Cecília com a toalha. "Tenho medo de acordar." "Não é sonho, filha. É mérito. Você lutou por isso. A gente lutou." Lígia olhou para Augusto, que pegou Caio no colo para evitar que o menino comesse carvão da churrasqueira. Todos nós, no final da tarde, quando o sol começou a descer e o céu ganhou tons de laranja e rosa, Augusto pediu a atenção de todos. "Gente, eu queria fazer um brinde." Ele ergueu o copo de suco. Tinha parado de beber desde que assumiu a paternidade de verdade. "Há 1 ano atrás, essa casa era um mausoléu. Eu estava preso no passado e pior, tinha trazido uma pessoa perigosa para perto dos meus filhos, mas aí chegou uma moça de Itaquera." Ele olhou para Lígia, que sentiu as bochechas esquentarem, que não aceitou ficar quieta quando viu injustiça, que arriscou tudo para proteger 3 crianças que nem eram dela e que no processo salvou a gente, todos nós. Lígia estava com os olhos cheios de lágrimas. Então o brinde é para a Lígia, para a coragem e para segundas chances. Para segundas chances. Todos repetiram, erguendo os copos. Caio, Clara e Cecília bateram os copinhos de plástico também, sem entender, mas adorando participar. Quando a noite caiu e os convidados foram embora, Lígia colocou os trigêmeos para dormir. Os 3 estavam exaustos. Caio apagou antes mesmo dela terminar de cantar a música de ninar. Clara lutou contra o sono, mas perdeu. Cecília já roncava baixinho com o polegar na boca. Lígia ficou ali, sentada entre os 3 berços, olhando para aqueles rostinhos tranquilos. Pensou em tudo que tinha acontecido, em como tinha entrado naquela casa, achando que ia só ganhar um dinheiro, e saiu com uma vida nova inteira. "Eles te amam, você sabe." Lígia virou. Augusto estava na porta, apoiado no batente. "Eu também amo eles." "Eu sei." Ele entrou, parou ao lado dela. "E eu te amo também." Era a primeira vez que ele dizia essas palavras. Lígia sentiu o coração disparar. "Augusto, eu não estou pedindo nada, não estou apressando, só queria que você soubesse." Ele segurou a mão dela. "Você me fez voltar a viver e eu sou grato por isso todo dia." Lígia se levantou, olhou nos olhos dele. Aqueles olhos castanhos que um dia foram só dor e agora brilhavam com esperança. "Eu também te amo." As palavras saíram fáceis, verdadeiras. "Amo você, amo essas crianças, amo essa vida maluca que a gente construiu." Ele puxou ela para um abraço apertado. Ficaram ali, no quarto levemente iluminado pelo abajur de nuvem, ouvindo a respiração tranquila dos trigêmeos. "A gente vai ficar bem", ele sussurrou no cabelo dela. "Vai." Ela concordou, mas naquele exato momento, do outro lado da cidade, num apartamento de cobertura na região dos Jardins, uma mulher elegante desembarcava de uma viagem internacional. Isabela Duarte tinha 42 anos, cabelo preto liso, cortado num long bob impecável, roupas de grife, postura de quem nunca perdeu uma batalha. Ela era a irmã mais velha de Helena.
a bem-sucedida, a implacável, a que tinha construído o império próprio através de casamentos estratégicos e divórcios ainda mais estratégicos. Quando soube do escândalo da irmã, estava em Dubai fechando negócios, mas agora estava de volta e tinha uma missão. Ela jogou a bolsa Hermès no sofá de couro branco e pegou o celular. Discou um número de cor. Alô? É o investigador particular Marcos Ribeiro. Ótimo, preciso que você investigue alguém para mim. Nome, Lígia Sampaio, idade, 25 anos. Mora atualmente em Higienópolis, na casa do empresário Augusto Menezes. Quero saber tudo. Onde ela nasceu, com quem se relaciona, se tem dívidas. Histórico criminal, qualquer coisa que possa ser útil. Ela desligou e serviu uma taça de vinho tinto. Foi até a janela panorâmica, olhando para as luzes de São Paulo. Helena tinha falhado porque era emocional, impulsiva, fraca. Isabela não cometeria os mesmos erros. Ela seria meticulosa, paciente, cirúrgica, não por amor à irmã. Isabela nunca amou ninguém além de si mesma, mas porque aquela garota de Itaquera tinha ousado destruir uma Duarte e isso não podia ficar impune. Aproveita enquanto pode, Lígia Sampaio. Isabela sussurrou para a cidade lá embaixo. Porque eu sou diferente da minha irmã. Eu não grito, eu não me desespero, eu simplesmente destruo. Ela pegou uma pasta sobre a mesa de centro, dentro, fotos de Lígia brincando com os trigêmeos no jardim, de Lígia saindo da mansão de mãos dadas com Augusto, de Lígia sorrindo, feliz, segura. Isabela riscou um X vermelho sobre o rosto sorridente de Lígia. Vamos ver quanto tempo essa felicidade dura, do outro lado da cidade, completamente alheia ao perigo que se formava. Lígia dormia tranquila pela primeira vez em anos, no quarto ao lado. Augusto também dormia. Pela primeira vez, sem pesadelos com Lúcia, sem culpa, sem dor. E no quarto dos trigêmeos, Caio, Clara e Cecília sonhavam sonhos de criança, cheios de cores, risos e amor. A tempestade tinha passado, mas outra estava se formando no horizonte, mais fria, mais calculista, mais perigosa, e dessa vez Lígia teria que lutar não apenas com coragem, mas com astúcia, porque Isabela Duarte não era Helena. Isabela jogava para ganhar.